professora Michele Granado e mais uma vez estamos aqui juntinhos no canal Matemática 10. Se você já é inscrito, aproveita e deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Você vai estar ajudando a fortalecer o nosso canal. Ative os sininhos para notificação, para você ser avisado de todos os vídeos novos que chegarem aqui no canal. E ajude a compartilhar, conhecimento matemático aí para essa galera que está sedenta por conhecimento. Beleza? Então, a nossa aula de hoje é sobre semelhança de triângulos, um tópico dentro da geometria plana. Beleza? Então, vamos nessa? Vem comigo que a nossa aulinha vai começar. Bom, pessoal, então vamos iniciar com a definição de quê? De triângulos semelhantes. Dois polígonos com o mesmo número de lados. Então, aqui, ó, essa definição, ela é abrangente para quaisquer polígonos. Nós vamos focar aqui nos triângulos, mas essa definição serve para quaisquer polígonos, certo? Então, quando você tiver dois polígonos, não só os triângulos, quaisquer dois polígonos, que tenham o mesmo número de lados, eles são ditos semelhantes quando eles possuem ângulos correspondentes congruentes. O que significa? Seus ângulos possuem mesma medida, mesmo tamanho. E os lados correspondentes são proporcionais, certo? Então, para resumir, esses polígonos, eles são polígonos que possuem o mesmo formato, o mesmo número de lados, os seus ângulos possuem o mesmo tamanho, a mesma medida, porém, eles não têm o mesmo tamanho final, certo? Por quê? Porque os lados não são iguais, os lados não são congruentes, porém, os lados serão proporcionais. Então, aqui no nosso desenho, a gente tem um exemplo de triângulo semelhante, porque essa definição não vale só para triângulo, vale para quaisquer dois polígonos. E nós vamos focar aqui no momento os triângulos. Então, o que a gente pode perceber? Pelo nosso desenho, o ângulo A, ele é correspondente ao B, ao D de dado, desculpa. O ângulo A é correspondente ao D, o B de bola correspondente ao E e o C correspondente ao F. Imagina, gente, que nós fôssemos pegar esse triângulo pequenininho e fôssemos ampliar, fôssemos aumentando ele encaixaria perfeitamente nesse triângulo maior. Então, nós temos ângulos congruentes. Então, eu posso vir aqui e dizer, olha, deixa eu trocar aqui de cor. Vamos apagar aqui, que eu ia fazendo um marca-texto aqui, que eu usei para marcar o texto lá. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Eu posso escrever que o ângulo A é congruente ao ângulo D de dado. Depois, a gente pode dizer que o ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. E aí, para finalizar, o meu ângulo C, ele é congruente ao meu ângulo F. Certo? Então, os ângulos são congruentes, eles têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Daí, nesse desenho aqui, os lados são proporcionais. Então, se porventura eu chamar esse ladinho de A, esse de B e esse de C, eu vou chamar esse aqui de X, eu vou chamar esse aqui de Y e vou chamar esse aqui de Z. A gente pode trabalhar com a razão entre os lados. O lado X é o lado correspondente a A. Eles são opostos a ângulos que possuem a mesma medida. O lado X é oposto ao ângulo D e o A oposto ao ângulo A. Então, eles são lados correspondentes. Eu posso vir e dizer que a razão entre X e A, X está para A, vai ter o mesmo resultado de, por exemplo, pegar o meu Y e dividir por B, porque Y e B são lados correspondentes também. Y é oposto ao ângulo E e o B é oposto ao ângulo B. Então, eles são opostos a ângulos de mesma medida, então eles são lados correspondentes. Então, Y sobre B vai me dar o mesmo resultado de pegar o Z, seguindo a ideia que a gente já vem utilizando, e dividir por C. Então, a razão entre X e A vai ser igual à razão entre Y e B, vai ser igual à razão entre Z e C. E essa razão vai ser um número qualquer que eu vou chamar de K. Esse K é o que a gente chama de razão de
semelhança. Beleza? Esse K é a nossa razão de semelhança. Tranquilo? Sempre ele representa um número que é o resultado da razão entre lados correspondentes. Então, se a razão entre todos os lados correspondentes for a mesma, esses lados são proporcionais. E daí a nossa figura, as nossas figuras, os nossos triângulos serão triângulos semelhantes. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima tela. Olha só, existem alguns casos que nós chamamos de casos de semelhança. Então, os triângulos, gente, são os polígonos que têm o menor número de lados. Então, a gente consegue criar algumas estratégias, algumas regrinhas que diminuem o nosso trabalho na verificação se eles são semelhantes ou não. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro caso é o que a gente chama de caso ângulo-ângulo, o caso AA. Vou falar, por que, Michele, ângulo-ângulo? Bom, gente, nós já sabemos, nós já estudamos aqui anteriormente, no início da geometria plana, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então, quando eu olho para esses dois triângulos aqui pelo desenho, eu tenho que o meu ângulo B tem o mesmo aqui, ó, um risquinho para o B e um risquinho para o E. Então, eu sei que o meu ângulo B é congruente ao meu ângulo E. O meu ângulo C também é congruente, pelo nosso desenho, ao meu ângulo F. Então, obrigatoriamente, o ângulo A, vou fazer aqui 3 risquinhos para ele vai ser congruente ao ângulo D. Obrigatoriamente. A gente tem certeza dessa conclusão. Por que que eu tenho certeza? Porque se o B é igual ao E, o C é igual a F, a soma desses três tem que dar 180. E a soma desses três tem que dar 180 também. Não tem como o A ser diferente do D. Então, se eu observo dois ângulos correspondentes congruentes, obviamente o terceiro vai ser congruente e esse triângulo vai ser um semelhante ao outro. Beleza? Então, esse é o primeiro caso. Analisou dois ângulos, matou a questão, você sabe que eles são semelhantes e você pode brincar com os lados correspondentes. Bom, pessoal, segundo caso, é o caso lado, 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 beleza? Olhando para esses triângulos, é bem fácil a gente perceber que eles possuem lados proporcionais. Quando você bate o olho aqui, você vê um 5 e um 15. Você percebe que o 15 é o 5 3 vezes. Você vê um 4 e um 12. Você percebe que esse 12 é 4 multiplicado por 3, é 4 3 vezes. Um 3 e um 9, você percebe também, ó. Para o 3 virar 9, basta eu multiplicar por 3. Ou então, a gente fazer o seguinte, 15 dividido por 5. Qual é a razão? 3, a razão entre 15 e 5, 3. 9 sobre 3, também 3. 12 sobre 4, também dá 3. Então, a gente percebe que a razão de semelhança nesses dois triângulos, né, vale 3. Olha, a professora aqui escrevendo um 4. Falei 3, escrevi 4, né, gente? Olha só. Então, como eu ia dizendo, a razão de semelhança é 3, né? Se você dividir o lado do maior pelo menor, você vai achar 3. E lembrando que lados correspondentes. Então, este caso de semelhança trabalha com os três lados correspondentes proporcionais. Por que os lados correspondentes? Eu não posso comparar o 15 com o 4 ou com o 3. O 15 é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, qual é o lado oposto nesse triângulo menor ao ângulo de 90 graus? O 5. Então, eu comparo 15 com 5. Certo? O ângulo A é congruente ao ângulo D. E o ângulo C, pelo desenho, ele colocou uma linha e um risquinho. É congruente a esse ângulo F. Olha, o mesmo desenho, o mesmo traço, a linha e o risquinho. Então, o lado 4 é correspondente ao 12. O 3 é correspondente ao 9. O 5 é correspondente ao 15. Se eu pensar, como que um 5 vira 15? Triplicando. Como que um 4 vira 12? Triplicando. Como que um 3 vira 9? Triplicando. Ou o processo inverso. Como é que 15 vira 5? Dividindo
por 3. A razão entre 15 e 5 é 3. A razão entre 9 e 3 é 3. A razão entre 12 e 4 é 3. Então, eu posso dizer que a razão de semelhança nesse caso é 3. Beleza? Comparando o triângulo maior em relação ao triângulo menor. Aí vocês vão me dizer, Michele, se eu fizer o contrário? Se eu fizer 5 para 15, se a gente simplificar por 5 em cima e embaixo, a gente vai ter 1/3. Se eu fizer 4 para 12, 4 dividido para 12, eu também vou ter 1/3 dividido por 4 em cima e por 4 embaixo. Se eu fizer 3 e 9, vou dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, eu vou ter a razão 1/3. Michele, então é diferente? Não. Eu estou dizendo que o triângulo pequeno é 1/3 do triângulo maior. As medidas do triângulo pequeno é 1/3 das medidas do triângulo maior. Ou seja, as medidas do triângulo maior é o triplo do triângulo menor. Por isso que eu posso achar 3 ou 1/3. Independente do jeito que você monta, se você monta correto, comparando lados correspondentes, em qualquer exercício que você resolva, vai dar certo. Beleza? Então, esse é o segundo caso. Vamos para o terceiro agora. Vem comigo. Nosso próximo caso é o lado, ângulo, lado. Bom, eu percebo que um lado é proporcional ao outro. Vou usar a mesma ideia, olha só. 5 virou 20. Bom, o que a gente percebe? Para 5 virar 20, eu multipliquei o 5 por 4. O 4 virou 16, então eu também multipliquei por 4. E eu percebo que eles têm um ângulo congruente. Então, por isso que é o caso lado, ângulo, lado. Lado proporcional, ângulo igual, lado proporcional. Então, eu tenho certeza que esse terceiro lado vai ser proporcional a esse e os outros ângulos são congruentes. Se eu chamar esse ladinho aqui de A e se eu chamar esse ladinho aqui de X, a razão entre X e A vai dar 4, que é a razão entre 20 e 5. Então, se eu pegar aqui, ó, 20 está para 5, do mesmo jeito que o 16 está para 4, do mesmo jeito que o lado X vai estar para o lado A e vai dar 4, certo? Todos os lados serão proporcionais. E esse ângulo congruente a esse, a esse e esse a esse. Lembrando que, pessoal, os ângulos são correspondentes. Quando você for observar a figura, às vezes tem exercício que os desenhos aparecem assim, meio que girados, você olha, você não tá vendo os triângulos bonitinhos, assim, já um do ladinho do outro. Você pode imaginar uma rotação na figura, você pode girar essa figura se for preciso, se você tiver necessidade, beleza? Para você poder comparar as posições dos ângulos e você não fazer nenhuma confusão na hora de ir em busca de escrever as razões entre os lados. Tranquilo? Beleza? Então, a gente tem essas 3 possibilidades aí para agilizar a nossa busca, a nossa identificação pela semelhança entre os triângulos. Bom, a gente agora vai falar aqui do teorema fundamental da semelhança. O que é o teorema fundamental da semelhança? Esse teorema diz o seguinte: em um triângulo ABC qualquer, tá aqui, ó, ABC, uma reta R intersecta os lados AB e AC. Então, imagina que aqui eu tenho uma reta R, ó. Essa reta aqui, ó, vou passar aqui um marca-texto amarelo aqui, ó, para chamar bem a sua atenção. Então, tá aqui, ó. Aqui seria a minha reta R, como ele me disse. Essa reta R, ela intersectou, ela cortou o lado AB e ela cortou o lado AC. No ponto E e no ponto F. De forma que a reta R, ela é paralela ao lado BC. Então, os triângulos ABC e o triângulo AEF são semelhantes. Sempre que você tiver um triângulo e você conseguir criar um outro triângulo dentro dele, por meio da intersecção de uma reta que é paralela a um dos lados, que passa cortando esse triângulo, você vai ter triângulos semelhantes, certo? Então, a gente teve uma reta que intersectou 2 lados do meu triângulo original, que era o triângulo ABC. Eu consigo perceber um triângulo menorzinho aqui dentro e eles são semelhantes.
Como que a gente pode provar? Vamos separar esses desenhos? Vamos separar esses triângulos aqui? Vamos deixar o nosso querido triângulo ABC aqui, ó. Nosso triângulo A, B, C. E vamos pegar esse menorzinho, que é o nosso triângulo A, E, F. Bom, gente, nós sabemos que esse ângulo B é correspondente a esse ângulo E. Eles são formados aqui, ó, por duas retas paralelas e uma transversal, que seria a reta B. Eu tenho essa reta que passa aqui pelo ponto F. Eu posso imaginar uma outra reta passando por aqui pelo BC e forma ângulos de mesma medida. Eles estão apoiados aqui, ó, nessa reta AB, beleza? Usando a mesma ideia, eu posso dizer que este ângulo F é congruente a este C. E o ângulo A, ele pertence aos dois triângulos, não é? Olha só, o ângulo A está aqui, o ângulo A está aqui. O nosso ângulo B, ele está aqui, e o nosso ângulo E tem a mesma medida. Estou usando até as mesmas cores aqui, ó, da nossa caneta. E aqui, o ângulo F e o ângulo C também tem a mesma medida. Então, a gente tem figuras com lados diferentes, porém os três ângulos são congruentes. Então, a gente pode dizer que o triângulo ABC e o triângulo AF são semelhantes. Se formos brincar com as razões entre os lados, se eu chamar, por exemplo, esse ladinho aqui de A, esse de B e esse de C, eu chamar esse de X, esse de Y e esse de Z, eu posso escrever com absoluta certeza que a razão entre A e X, posso dizer que A está para X, do mesmo modo que o B está para o Y, o lado B é correspondente ao Y, do mesmo modo que o C está para Z, certo? E a razão entre esses lados sempre vai ser a mesma, essa igualdade é verdadeira, beleza? Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, com absoluta certeza e segurança. Tranquilo? Então, para a gente treinar aí, ó, vamos fazer 2 exercícios. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: na imagem a seguir, é possível perceber 2 triângulos que compartilham parte de 2 lados. Então, olha só, eu consigo perceber esse triângulo maior e esse triângulo menor. E eles compartilham parte aqui, ó, de 2 lados, certo? Sabendo que os segmentos segmento BA e o segmento DE são paralelos. Qual é a medida de x? É justamente o que nós falamos aqui, ó, na tela anterior. Eu posso, talvez para ficar mais fácil para vocês, redesenhar isso aqui, ó. Vamos imaginar o triângulo grande, eu vou desenhar com a posição aqui, ó, um pouco diferente. Vamos dar um giro nesse triângulo, vamos girar ele para ele ficar em pé, vamos dizer assim. Aí eu tenho um triângulo aqui, C, B, A. Eu levantei. E agora eu vou desenhar o pequenininho aqui, ó. Vou desenhar esse menorzinho aqui, ó, que é o C, D, E. Beleza? O que é que nós sabemos? Que esse ângulo C, eu vou pintar aqui de azul, ele tá aqui, ó, nos 2 triângulos. Nós sabemos que o ângulo B vai ser correspondente ao ângulo D. Então, eles são congruentes. B e D são congruentes. E o A, o nosso querido A, aqui ele vai ser correspondente ao E. Então, o A é correspondente ao E e tem a mesma medida. Então, nós temos 2 triângulos semelhantes. Agora, vamos colocar as medidas. De B a A, esse segmento de reta, ele me diz que vale x. De D a E, ele me diz que vale 100. Essa lateral que vai do C até o A vale quanto? 400. E essa lateral menor do C até o E, ele diz que vale 160. E ele quer que a gente ache x. Já que nós temos certeza que esses triângulos são semelhantes, o nosso teorema da semelhança garante isso que nós vimos na tela anterior, né? Esses 3 ângulos são congruentes, então os lados são proporcionais. A gente pode brincar.
X, qual é o lado correspondente ao lado X? X é oposto a C. O 100 também é oposto a C. Então, a razão entre X sobre 100 tem que ser igual à razão entre 400 e 160. Por quê? Porque 400 é correspondente a 160. Esse 400 está de frente para o ângulo B, o 160 está de frente oposto ao D, e B e D são congruentes. Beleza? Para facilitar a nossa vida, eu vou cortar um zero em cima com um zero embaixo. Nós vamos ter x sobre 100 é igual a 40 sobre 16. O que vocês estão acostumados a fazer? Vocês estão acostumados a vir aqui e fazer a multiplicação cruzada, não é, galera? A gente faz isso aí, não é? Então, nós temos aqui x vezes 16, 16x. E nós temos 100 vezes 40, que vai dar quanto? 4.000. Então, nós temos aqui que agora 4.000 vai ser dividido por 16. E se a gente fizer essa divisão, 4.000, quanto que vai dar aí? 4.000. Estão pensando? Dividido por 16, o que vai dar? Vamos pegar lá, vamos fazer a continha, vou deixar vocês fazerem. 4.000 por 16 vai dar quanto? 250. Beleza? Depois vocês treinem fazer divisão, quem apanha um pouquinho na divisão. Tá? Então, a nossa resposta, letra E. 4.000 dividido para 16 vai dar 250. Ah, ó, faltou um metro aqui, ó. Colocar um Mzinho aqui, 250 metros. Certo? Então, o que nós pensamos? Nós pensamos no triângulo todo, ele aqui, e nesse triângulo menorzinho. Por quê? Porque esse triângulo menor, gente, foi construído a partir da ideia de que a gente tem uma base aqui, ó, BA, e paralelo a ela a gente traçou uma reta. Seccionou esse lado e esse lado, formou um novo triângulo, de acordo com o teorema da semelhança. Beleza? Próximo exercício. Olha só, traz a ideia semelhante. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo. Então, olha o disco voador aqui, ó. Ele está paradinho a 50 metros do solo, ó. A distância em linha reta aqui do solo, ele desenhou aqui fora, 50 metros. Um helicóptero do exército situado a aproximadamente 30 metros acima, olha o helicóptero, a distância é 30 metros, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Ele quer descobrir o raio desse disco aqui, ó. Se eu descobrir o diâmetro, eu descubro o raio. Gente, mais uma vez um caso de semelhança. Se eu disser que aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C, aqui eu tenho D e aqui eu tenho E. Eu posso dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. A mesma ideia do outro exercício, ó, este ângulo e este ângulo são correspondentes e congruentes, B e D. Esse outro ângulo, ó, o E e o C são correspondentes e congruentes. E aí o A é comum aos dois. Então, a gente sabe que nós temos aqui 3 triângulos congruentes e os lados serão proporcionais. Daí, aqui no triângulo maior vale 16. Se eu descobrir a base desse triângulo menor, que eu estou aqui ó, passando aqui a caneta azul, eu vou chamar de X, eu estou descobrindo qual é o diâmetro desse disco. Se eu descobrir o diâmetro, automaticamente eu descubro o raio. Só que ele não me disse nada sobre as medidas dos lados, porque 30 metros não é essa medida aqui do lado que está inclinada. 30 metros é a distância do helicóptero até o objeto voador. É uma linha vertical. Então, esse 30 metros vai ser a altura desse triângulo menor aqui, ó, vai valer 30 metros. E 30 mais 50 seria a altura do triângulo maior, porque do helicóptero até o disco dá 30, do disco até o solo 50. Então, eu tenho 30 mais 50, se eu somar isso aqui,
a gente vai ter a altura, a gente vai ter 80 metros de altura. Só que a semelhança, ela não vale só para os lados, eu também posso relacionar os lados e a altura. Então, o que que nós vamos dizer aqui, ó? Por isso que eu trouxe esse exercício. Ele é interessante por isso, porque ele é uma situação na qual a gente compara lado e altura. E essa proporcionalidade que nós temos para os lados também acontece com a altura, beleza? Então, o que que a gente pode dizer? Que 16 está para x, assim como 80 está para 30, beleza? 16 está para x, a razão entre 16 e x é igual à razão entre 80 e 30. Para facilitar, vou cortar um zero, vai ficar 16 sobre x igual a 8 sobre 3. Nós vamos usar a nossa velha e boa multiplicação cruzada, que eu sei que vocês gostam, os alunos adoram trabalhar com isso aí. X vezes 8, 8x. 16 vezes 3, quanto que dá? Fez já multiplicou, pensou? 48. Então, a gente vai ter 48 dividido por 8. Então, 48 dividido por 8 dá quanto? Dá 6. Beleza? 6 o quê? 6 metros. Beleza? Aí, Michele não tem a resposta 6. Já pensou se tivesse? Muita gente desatento, despercebido ia marcar o 6. Por que que não tem 6? Porque ele pediu para a gente o quê? O raio do disco. E o que nós encontramos foi esse segmento todo aqui, ó, que eu passei a caneta azul aqui, ó, várias vezes, que nós chamamos de x. Esse segmento todo é o diâmetro. Então, o nosso raio vai ser 6 dividido por 2, que a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. 6 por 2 vai dar o quê? 3 metros. Beleza? Então, 6 por 2 aí deu 3 metros. Tranquilo? Fácil, pessoal? Sim ou não? Então, ó, valeu. Obrigada pela companhia. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, deixe o seu like e ajuda a fortalecer o nosso canal. Galera, volta esse vídeo quantas vezes for preciso, faça suas anotações, faça suas ponderações para que você possa sair bem na resolução de exercícios. Beleza? Valeu, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, um abração.